Primeiro aniversário de Aaron chegou sem fanfarra. No clã Rai-Ga, celebrações eram contidas, não havia festa, não havia bolo com velhinha, não havia canto de parabéns. Apenas uma refeição especial, alguns presentes simbólicos e olhares que carregavam mais expectativa do que carinho. Aaron foi colocado no centro da sala, cercado por familiares que ele mal conhecia. Tios, tias, primos distantes, todos com aqueles olhos brancos, todos observando com aquela atenção calculada. 1 ano, ele pensou. Sobrevivi 1 ano neste mundo. Não era muito no grande esquema das coisas, mas era algo. A mãe estava sorrindo, genuinamente feliz, apesar da formalidade do evento. O pai permanecia estoico, mas havia calor em seu chukra, menos orgulho contido, amor que não sabia como demonstrar. E entre os convidados, aquela presença familiar, o Rai-Ga misterioso. Ele estava no fundo da sala, como sempre, observando, como sempre, aquele sorriso enigmático nos lábios, como sempre. Fingiu não notar. A cerimônia, menos se podia ser chamada assim, foi breve. Os anciãos apareceram para dar suas bênçãos, que soaram mais como avaliações disfarçadas. Cada um olhava para Aaron, media, julgava e seguia em frente. Ninguém mencionou a avaliação de meses atrás. Ninguém falou sobre anomalias ou selos. Era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas Aaron sabia que não era esquecimento. Era paciência. Os Rai-Ga eram muito bons em esperar. Depois que os convidados foram embora, a casa ficou em silêncio. A mãe colocou Aaron no futon, exausta, mas satisfeita. 1 ano, meu pequeno, ela sussurrou, acariciando o rosto dele. Você está crescendo tão bem. Aaron olhou para ela, absorvendo cada detalhe. O rosto cansado, mas amoroso. Os olhos que guardavam preocupações que ela nunca vocalizava. O chukra que sempre o envolvia em proteção. Ela me ama, ele pensou. De verdade, incondicionalmente. Era estranho receber esse tipo de amor. Na vida anterior, ele tinha família, tinha amigos, mas algo ali era diferente. Mais cru, mais intenso. Talvez porque ela não sabia quem ele realmente era. Talvez porque o amor dela era para uma pessoa que não existia. Ou talvez, amor não precisasse de justificativa. Aaron fez um som suave, quase um ronronar, e fechou os olhos. O primeiro ano tinha acabado. Os próximos seriam mais difíceis. Mas por agora, ele podia descansar. Aos 14 meses, Aaron disse sua primeira palavra real. Não mama o papa? Essas ele já controlava há tempos. Era uma palavra diferente, uma que ele deixou escapar por acidente num momento de distração. A família estava na sala principal. O pai lendo um pergaminho, a mãe costurando algo que parecia um kimono infantil. Aaron estava no canto, brincando com blocos de madeira, quando a janela abriu sem aviso. Uma brisa fria entrou, carregando folhas secas e o cheiro de chuva distante. E Aaron, sem pensar, disse: Fio, silêncio. A mãe largou a costura. O pai baixou o pergaminho. Os dois olharam para o bebê com expressões idênticas de surpresa. Ele disse algo? A mãe perguntou. Voz trêmula. O pai franziu a sobrancelha. Pareceu frio. Frio? A mãe se levantou, animada. Ele disse: Frio? Tá frio. É isso, meu amor. Aaron percebeu o erro imediatamente. Droga. Uma palavra complexa demais para a idade. Ele tentou corrigir Fi. A mãe parecia confusa agora. Talvez tenha sido só um som menos o pai, disse, voltando para o pergaminho. Mas seus olhos permaneceram no filho por mais alguns segundos. Aaron aproveitou a deixa e começou a balbuciar sons aleatórios, escondendo a palavra articulada no meio de ruídos sem sentido. A tensão diminuiu, mas Aaron sabia que tinha cometido um deslize.
E deslizes tinham consequências. Alerta do sistema. Exposição linguística detectada. Palavra articulada. Frio aproximado. Idade esperada para este nível. 18 menos 24 meses. Discrepância. Significativa nota recomenda-se maior controle sobre vocalização. Aaron leu o alerta com frustração. Ele sabia que precisava de controle, mas era difícil. A mente adulta queria falar, queria se expressar, queria participar das conversas ao redor. Ficar mudo era tortura, e agora ele tinha dado mais um indício de que algo estava errado. Preciso ser mais cuidadoso. Ele se repreendeu. Cada palavra conta. Nas semanas seguintes, Aaron desenvolveu uma estratégia. Ao invés de evitar completamente a fala, ele criou um padrão de desenvolvimento gradual. Começou introduzindo palavras simples em intervalos calculados. Água, não, sim. Sempre em contextos óbvios que justificavam o entendimento. Era uma performance elaborada. Cada palavra era ensaiada antes de ser aprendida. Cada progressão era mapeada para parecer natural. O sistema ajudava, catalogando o desenvolvimento linguístico esperado para a idade e alertando quando Aaron estava prestes a ultrapassar limites. Guia de desenvolvimento linguístico. Idade atual. 14 meses vocabulário esperado. 3 menos 5 palavras vocabulário demonstrado. 4 palavras. Status. Dentro do esperado. Limite superior recomendação. Manter progressão atual. Não introduzir mais de 1 menos 2 palavras por semana. Era tedioso. Era frustrante. Mas era necessário. Aos 16 meses, Aaron deu seus primeiros passos. Não os passos cambaleantes típicos de bebê. Ele tinha praticado demais para isso. Mas ele fingiu cambaleância. Fingiu insegurança. Fingiu cair algumas vezes antes de conseguir caminhar. A mãe chorou de alegria. O pai sorriu. Uma das raras vezes que Aaron viu emoção genuína naquele rosto. Os parentes que visitavam comentaram sobre o desenvolvimento saudável. E Aaron caminhou pelo quarto, fingindo descobrir o equilíbrio pela primeira vez, enquanto por dentro comemorava uma vitória muito diferente. Liberdade, andar significava movimento. Movimento significava exploração. Exploração significava informação. E informação era poder. Atualização de status, marco de desenvolvimento. Locomoção bípede, habilidade desbloqueada. Movimentação independente, novas oportunidades disponíveis. Exploração do ambiente raio expandido, observação de áreas anteriormente inacessíveis, coleta de informação física nos dias seguintes. Aaron aproveitou cada oportunidade para explorar. Quando a mãe estava distraída, ele caminhava pelos corredores, sempre com passos hesitantes, sempre parecendo um bebê descobrindo o mundo. Mas seus olhos captavam tudo: a estrutura da casa, os caminhos entre os cômodos, as rotas de fuga em caso de emergência, os pontos cegos onde poderia se esconder. Era paranoico, talvez? Era necessário? Absolutamente. Uma tarde, durante uma de suas expedições, Aaron encontrou algo interessante. Ele tinha seguido um corredor que levava a uma parte mais antiga da casa, menos um setor que a família raramente usava. A madeira ali era mais escura, mais gasta. O ar tinha um cheiro diferente, como de coisas antigas guardadas por tempo demais. E numa parede, parcialmente escondido por uma cortina, havia um símbolo. Aaron se aproximou com cuidado, fingindo tropeçar contra a cortina para ter uma desculpa para olhar de perto. O símbolo era estranho. Não era o selo Hai-Ga que ele conhecia. Era algo diferente. Linhas mais complexas, padrões que pareciam quase geométricos. E quando ele focou a visão de Chukra, o símbolo brilhava. Não intensamente, só um leve pulsar, como uma chama quase apagada, mas era Chukra
menos chucre antigo, embutido na própria parede. O que é isso? O sistema reagiu. Detecção de anomalia objeto. Selo desconhecido. Idade estimada. Superior a 100 anos. Status. Parcialmente ativo função. Indeterminada nota. Este selo não corresponde a nenhum padrão conhecido no banco de dados atual. Investigação. Recomendada. Aaron encarou o selo por longos segundos. Mente trabalhando. Um selo antigo, escondido, ainda parcialmente ativo. O que ele fazia? Por que estava ali? Por que estava escondido? Antes que pudesse investigar mais, passos ecoaram no corredor. Aaron imediatamente se afastou do selo, fingindo estar interessado numa rachadura no piso. Quando a tia dele apareceu, ele estava sentado no chão, batendo as mãozinhas em padrões aleatórios. Aaron, ela exclamou, o que você está fazendo aqui? Essa área não é para crianças. Ela o pegou no colo claramente irritada e o levou de volta para a parte principal da casa. Aaron deixou-se carregar, comportado, mas sua mente não parava de pensar no selo. Tem algo nesta casa que eles não querem que eu veja, e isso só fazia ele querer ver mais. Atualização de missão nova, missão passiva ativada. Missão N004. Segredos da Casa Descrição. Um selo antigo foi descoberto em uma área restrita. Descubra seu propósito. Tipo: investigação de longo prazo. Progresso 3%. Aaron agora tinha 2 missões passivas em andamento. Descobrir quem era o observador misterioso e descobrir o que era o selo escondido. O mundo estava ficando mais complicado, mas também mais interessante. Aos 18 meses, Aaron tinha estabelecido uma rotina. Manhãs eram para brincar, que na verdade significava treinar coordenação e explorar limites do corpo sob o disfarce de atividades infantis. Tardes eram para observação, quando os adultos estavam mais ocupados e ele podia prestar atenção em conversas, movimentos, padrões. Noites eram para processamento. O sistema trabalhava. Memórias ocasionais emergiam e ele planejava os próximos passos. Era uma vida estranha, mas era a vida que ele tinha. Numa tarde particularmente quente, Aaron estava no colo da mãe enquanto ela conversava com outras mulheres do clã no pátio compartilhado. Ele fingia sono, olhos quase fechados, mas a mente estava completamente alerta. As mulheres falavam sobre coisas cotidianas, receitas, roupas, fofocas do clã, nada importante, até que uma delas baixou a voz. Vocês ouviram sobre a reunião de ontem? As outras se aproximaram. Interessadas. Reunião de quê? Do conselho. Dizem que estão planejando algo grande. Mudanças na estrutura do clã. Aaron sentiu um arrepio. Mudanças na estrutura do clã. Isso podia significar muitas coisas. A maioria delas não boas. Que tipo de mudanças? Outra mulher perguntou. A primeira balançou a cabeça. Ninguém sabe ao certo. Mas alguns anciãos estão insatisfeitos com a leniência atual, com o ramo secundário. Dizem que estamos ficando muito livres, silêncio tenso. Aaron sentiu o chakra da mãe endurecer. Ela fazia parte do ramo secundário. Ele fazia parte do ramo secundário. Livres demais, a fofoqueira tinha dito, como se liberdade fosse um problema, como se ser tratado com humanidade básica fosse uma ameaça. A conversa mudou rapidamente de assunto menos. Ninguém queria falar demais sobre política do clã em público, mas o dano estava feito. Aaron tinha uma nova informação. O conselho estava insatisfeito. E o ramo secundário era o alvo. Atualização do sistema, nova informação catalogada. Tensão política interna aumentando. Ramo secundário sob maior escrutínio. Possíveis mudanças estruturais planejadas. Nível de ameaça pessoal.
aumentado recomendação, manter perfil baixo, evitar comportamento que possa justificar classificação como problema. Aaron digeriu a informação com cuidado. Tensão política era algo que ele suspeitava há tempos, mas ter confirmação era diferente. O clã Gá não era uma família unida. Menos, era um campo de batalha silencioso onde dois grupos lutavam por poder e controle. E bebês anômalos eram peões fáceis de sacrificar. Naquela noite, Aaron não conseguiu dormir. Ele ficou acordado, olhando o teto, processando as implicações. Se o conselho quer endurecer com o ramo secundário, o selo vai ser aplicado com mais frequência, com mais rigor. E eu ainda sou considerado uma incógnita, um prodígio, uma ameaça, uma anomalia. Qualquer uma dessas classificações pode ser perigosa. O sistema vibrou. Análise de risco atualizada, cenário 1. Status quo mantido. Probabilidade 34%. Resultado: vigilância continuada, mas sem ação direta. Cenário 2. Endurecimento moderado. Probabilidade 41%. Resultado: testes adicionais. Possível classificação formal. Cenário 3. Endurecimento severo. Probabilidade 25%. Resultado: aplicação preventiva de selos, incluindo crianças jovens. Nota: cenário 3 resultaria em alto risco para o usuário. 25% de chance de endurecimento severo. Não era a maioria, mas também não era insignificante. 1 em 4, uma moeda jogada 2 vezes e caindo do lado errado. Aaron fechou os olhos, tentando acalmar a mente. Eu preciso de aliados. Ele percebeu. Preciso de informação. Preciso de poder. Mas como um bebê consegue qualquer uma dessas coisas? A resposta era frustrante. Tempo. Tudo dependia de tempo. E tempo era algo que ele talvez não tivesse em abundância. Nas semanas seguintes, Aaron intensificou a observação. Ele prestava atenção em cada conversa que acontecia ao seu redor. Cada visitante que entrava na casa, cada mudança sutil no comportamento dos adultos. E aos poucos, padrões começaram a emergir. O pai estava mais tenso ultimamente, saindo mais cedo, voltando mais tarde, conversando em voz baixa com a mãe quando achavam que Aaron estava dormindo. A mãe estava mais protetora, menos hesitando em deixar Aaron sozinho, verificando-o com mais frequência, abracando-o com mais força. Visitantes do ramo principal apareciam mais vezes, menos. Nunca ficavam muito tempo, mas sempre olhavam para Aaron com aquela atenção calculada. Eles estão monitorando, Aaron concluiu. Observando, esperando. Mas esperando o quê? A resposta veio numa noite chuvosa. Aaron estava no futon, fingindo dormir, quando ouviu os pais conversando na sala ao lado. A chuva abafava as vozes, mas ele conseguia captar fragmentos. Reunião foi tensa. Alguns anciãos querem acelerar as crianças do ramo. Não podemos deixar isso acontecer. Aaron se concentrou, forçando a audição ao máximo. O conselho está dividido, mas os tradicionalistas estão ganhando força. Eles querem que todas as crianças do ramo secundário sejam seladas antes dos 3 anos. Aaron sentiu o sangue gelar nas veias. Antes dos 3 anos, ele tinha 18 meses. Isso significava menos de 18 meses restantes. Menos de 18 meses antes que pudessem colocar aquele selo maldito na testa dele. Aquela bomba que podia ser ativada a qualquer momento por qualquer membro do ramo principal. A voz da mãe tremeu. Mas Aaron, ele é só um bebê. Ele não fez nada de errado. Não é sobre fazer algo errado, o pai respondeu. E havia amargura em sua voz. É sobre controle. Sempre foi sobre controle. Silêncio. Depois,
A mãe novamente, mais baixo. O que vamos fazer? Por enquanto, nada. A votação ainda não aconteceu. E mesmo que passe, leva tempo para implementar. Temos alguns meses ainda. Meses? Ela repetiu. E a palavra soava como uma sentença. Aaron ouviu passos. Movimento. Os pais estavam se preparando para dormir. A conversa terminada por enquanto. Mas para ele, a noite estava apenas começando. Atualização crítica nova, informação de alto impacto detectada. Proposta de selamento universal para ramo secundário. Idade limite proposta: 3 anos. Status: em deliberação. Tempo estimado até decisão: 2-4 meses. Nível de ameaça pessoal: crítico. Recomendação: desenvolver plano de contingência. Priorizar aquisição de recursos e informações. Aaron leu a mensagem do sistema, com olhos que não viam. Sua mente estava longe, processando, calculando, entrando em pânico e tentando sair dele ao mesmo tempo. O selo. Ele sabia o que era. Tinha lido, ou ouvido, ou visto em algum lugar das memórias fragmentadas sobre o selo do pássaro engaiolado. Era uma marca permanente. Uma prisão gravada na carne. Uma forma de garantir que o ramo secundário nunca pudesse se rebelar, nunca pudesse escapar, nunca pudesse ser livre. E queriam colocar isso nele, num bebê. Num ser humano que mal tinha aprendido a andar. A injustiça era tão absurda que Aaron quase riu. Quase. Porque rir significaria fazer barulho. E fazer barulho significaria revelar que estava acordado. E revelar que estava acordado significaria perguntas que ele não podia responder. Então ele ficou em silêncio, como sempre, sufocando a raiva, sufocando o medo, sufocando tudo que o tornava humano. O restante da noite passou em branco. Aaron não dormiu, não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via imagens, anciãos curvados sobre ele, mãos aplicando tinta em sua testa, a dor do selo sendo gravado em sua carne. Eram pesadelos de olhos abertos. Quando o sol finalmente nasceu, ele estava exausto, de uma forma que ia além do físico. A mente tinha passado horas girando em círculos, buscando saídas que não existiam, planejando fugas impossíveis. E no final, uma conclusão. Eu não tenho controle sobre isso. Ainda não, mas vou ter. O sistema, como se respondesse aos pensamentos dele, vibrou suavemente. Nova funcionalidade detectada. Modo de planejamento estratégico ativado. Este modo permite ao usuário criar e rastrear planos de longo prazo, identificando objetivos, recursos necessários e obstáculos potenciais. Deseja criar um novo plano. Aaron quase sorriu. Sim, ele pensou. Absolutamente sim. Uma nova janela se abriu em sua mente. Criação de plano, estratégico nome do plano. Liberdade. Plano Liberdade, objetivo principal. Evitar o selamento e garantir autonomia a longo prazo. Subobjetivos. Coletar informações sobre o processo de selamento. Identificar possíveis aliados dentro do clã. Desenvolver habilidades que aumentem valor percebido. Criar opções de contingência em caso de falha. Recursos atuais. Sistema de apoio, funcionalidade crescente. Informação limitada sobre dinâmicas do clã. Proteção parental temporária ilimitada. Obstáculos identificados. Idade física, mobilidade e capacidade reduzidas. Vigilância constante, falta de aliados confirmados. Tempo limitado, estimado 18 meses ou menos. Status em desenvolvimento, progresso 0%. Aaron leu o plano com olhos críticos. Era um começo, apenas um começo, mas ter algo estruturado, algo concreto para trabalhar, já era melhor do que o pânico cego de antes. Agora
Ele precisava agir. Os dias seguintes foram diferentes. Aaron ainda mantinha a fachada de bebê normal, menos brincando, balbuciando, fingindo descobrir o mundo. Mas por trás de cada ação havia propósito. Quando brincava perto de adultos conversando, ele escutava. Quando era carregado por diferentes partes do complexo, ele mapeava. Quando tinha momentos sozinho, ele treinava. O sistema catalogava tudo: registro DAT, IUB, ID, AD, E, EC. Semana 1, informações coletadas. 23 fragmentos relevantes. Áreas mapeadas. 4 novos setores do complexo. Treino físico. 12 sessões curtas, disfarçadas, como brincadeira, desenvolvimento observado, leve melhoria em coordenação fina. O sistema catalogava tudo. Registro de atividades. Semana 1. Informações coletadas. 23 fragmentos relevantes. Áreas mapeadas. 4 novos setores do complexo. Treino físico. 12 sessões curtas disfarçadas, como brincadeira, desenvolvimento observado, leve melhoria em coordenação fina. Não era muito, mas era algo, e algo era infinitamente melhor que nada. Numa tarde de sol fraco, Aaron teve sua primeira oportunidade real. A mãe tinha levado ele para uma das áreas comuns do complexo, um jardim interno, onde as famílias do ramo secundário costumavam se reunir. Era um dos poucos espaços onde as crianças podiam brincar relativamente livres de vigilância direta. E havia outras crianças ali, não bebês como Aaron, menos crianças mais velhas, 4, 5, 6 anos. Elas corriam pelo jardim, praticando movimentos de taijutsu básico, brincando de ninja, fazendo coisas de criança. Aaron observou de longe, no colo da mãe. Esses são meus pares. Ele pensou com uma mistura de ironia e curiosidade. O ramo secundário. Os que vão ser selados comigo, será que eles sabem? Será que entendem o que está por vir? Olhando para eles, rindo, correndo, completamente inocentes, Aaron duvidava. Eles eram crianças de verdade, não adultos presos em corpos pequenos. Não tinham memórias de outra vida, não tinham sistemas misteriosos, não tinham a maldição de saber demais. Por um momento, Aaron sentiu algo parecido com inveja. Seria mais fácil não saber, ele pensou. Só viver, sem entender o que está acontecendo, mas o momento passou. Ignorância não era proteção, era vulnerabilidade. E ele não tinha o luxo de ser vulnerável. A mãe colocou Aaron no chão, numa área de grama macia, junto com alguns brinquedos. Fique aqui, querido. Mamãe vai conversar com as outras mães ali perto. Tá bem, Aaron fez um som afirmativo, já catalogando o ambiente. Assim que a mãe se afastou, ele começou a trabalhar. O jardim era grande, menos maior do que ele esperava. Havia árvores antigas nas bordas, cebes que criavam pequenos recantos, e várias construções ao redor que bloqueavam a visão de observadores externos. Interessante, este lugar tem pontos cegos, Aaron notou. Áreas onde você poderia se esconder sem ser visto facilmente. Informação útil. Talvez não agora, mas eventualmente. Enquanto fingia brincar com um bloco de madeira, Aaron escaneou o ambiente com a visão de Shukra. As outras crianças brilhavam com aquela energia característica dos Hai, menos azul prateada, fluida, potencial ainda não desenvolvido. As mães conversando ao longe tinham assinaturas mais densas, mais controladas. E então ele viu algo que não esperava. Uma criança sentada sozinha num canto do jardim, afastada das outras. Shukra reconhecível. Inata. Aaron observou por alguns segundos, processando. Ela estava aqui, no jardim do ramo secundário. Por quê? Ela era do ramo principal. Filha do líder. Não deveria estar se misturando com as crianças menores. A menos que ela não tivesse escolha. Olhando mais de perto,
Aaron notou detalhes que tinha perdido antes. Hinata não estava sentada no canto, ela estava escondida. Usando uma grande árvore como cobertura, ela observava as outras crianças brincando, expressão uma mistura de desejo e resignação. Ela quer participar, Aaron percebeu, mas não pode, ou acha que não pode. Era familiar de uma forma dolorosa. Duas crianças presas em papéis que não escolheram, uma esperada ser de mais, outra esperada ser de menos, e ambas completamente sozinhas. Atualização de missão N003. Conheça seu observador. Informação adicional Hinata Rai. Ga frequenta a área do ramo secundário. Comportamento observado. Isolamento, alto impacto, possível relevância. Alta nota. Interação pode fornecer informações valiosas sobre dinâmicas do ramo principal. Aaron considerou a sugestão do sistema, interação, com uma criança de 4 anos, enquanto ele era, para todos os efeitos, um bebê de 18 meses. Como exatamente isso funcionaria? Mas antes que pudesse desenvolver o pensamento, algo aconteceu. Uma das crianças mais velhas, um menino de talvez 6 anos, tinha notado Hinata escondida. Ele cutucou os amigos, apontou, e o grupo começou a se aproximar dela. Aaron não conseguia ouvir o que diziam, mas conseguia ler a linguagem corporal, e não era amigável. Os meninos cercaram Hinata, bloqueando sua rota de fuga. Um deles disse algo que fez os outros rirem. Hinata encolheu, tentando se fazer menor. Aaron sentiu algo queimar no peito. Era raiva. Não a raiva fria e calculada que ele tinha aprendido a controlar. Era raiva quente, instintiva, o tipo que surge quando você vê algo profundamente errado acontecendo. Eles estão intimidando ela, uma criança, que não fez nada além de existir no lugar errado. A mente racional de Aaron gritou para ele ficar quieto, não se envolver, manter o disfarce, não arriscar exposição por algo que não era problema dele. Mas outra parte, uma parte que ele tinha esquecido que existia, não conseguia simplesmente assistir. Aaron não tomou uma decisão consciente. Seu corpo simplesmente se moveu. Ele se levantou do chão, cambaleando apropriadamente para a idade, e começou a caminhar na direção do grupo. Cada passo era instável, cada movimento parecia o de um bebê descobrindo o mundo, mas a direção era deliberada. A mãe dele, conversando com as outras mulheres, não notou imediatamente. Ela estava acostumada com Aaron explorando. Ele fazia isso o tempo todo. Aaron continuou caminhando. Os passos eram lentos, frustrantes. O corpo de bebê não cooperava tão bem quanto ele queria, mas ele persistiu. Quando chegou perto o suficiente para ouvir, captou fragmentos da conversa. Acha que é melhor que a gente. Ramo principal não devia estar aqui. Vamos mostrar para ela como é. Aaron não pensou. Ele simplesmente caiu, propositalmente, bem no meio do grupo, com o maior barulho possível. O ah, o choro que ele soltou foi genuinamente impressionante, menos alto, agudo. O tipo de som que fazia todos os adultos, num raio de 100 metros, pararem o que estavam fazendo e olharem as crianças ao redor, pularam de susto. O quê? É um bebê! Como ele chegou aqui? A distração funcionou perfeitamente. Toda a atenção que estava em Hinata agora estava em Aaron, menos o bebê que tinha aparecido do nada e estava chorando como se o mundo estivesse acabando. Em segundos, a mãe de Aaron chegou correndo. Aaron! Meu Deus! O que aconteceu? Ela o pegou no colo, verificando se havia ferimentos, acalmando-o com aquela voz de mãe que resolvia tudo. Aaron diminuiu gradualmente o choro, acrescentando alguns soluços dramáticos para efeito. Enquanto isso, as outras mães
também tinham chegado. O grupo de crianças que cercava Hinata tinha se dispersado, não querendo ser associado com o incidente, e Hinata estava olhando para Aaron. Seus olhos brancos, tão parecidos com os dele, estavam arregalados de surpresa. Ela claramente não entendia o que tinha acabado de acontecer, mas havia algo mais em sua expressão. Algo que parecia gratidão. Aaron encontrou o olhar dela por um breve segundo. Depois voltou a fingir ser um bebê assustado, deixando-se consolar pela mãe. Atualização do sistema evento registrado. Intervenção social. Resultado: dispersão de ameaça. Proteção de terceiro. Exposição de habilidades. Mínima comportamento explicável como acidental. Novo dado para a missão N003. Primeiro contato visual direto com Hinata. Possível estabelecimento de conexão inicial. Progresso da missão 12%. Aaron leu a mensagem, enquanto a mãe o carregava de volta para casa. Conexão inicial. Ele não tinha planejado aquilo. Tinha sido instinto, estúpido, arriscado, completamente contrário a tudo que ele deveria estar fazendo. Mas tinha funcionado. Hinata estava a salvo. Os valentões tinham recuado. E ninguém suspeitava que um bebê de 18 meses tinha orquestrado a coisa toda. Às vezes, Aaron pensou, ser subestimado tem suas vantagens. Aquela noite, ele refletiu sobre o evento. Por que eu fiz aquilo? Não era lógico, não era estratégico. Não havia ganho real em proteger uma criança que ele mal conhecia. E ainda assim, não tinha conseguido ficar parado. Ver Hinata, cercada, assustada, sozinha menos, tinha despertado algo nele. Não memórias, exatamente, mas ecos. Como se, em algum lugar do passado, em alguma vida anterior, ele tivesse conhecido solidão suficiente para reconhecê-la em outros. Ou talvez fosse mais simples que isso. Talvez ele ainda fosse humano, apesar de tudo, da reencarnação, do sistema, do planejamento frio, menos ainda havia uma parte dele que se importava com coisas irracionais, que queria ajudar, que não conseguia ver injustiça acontecendo sem reagir. É uma fraqueza, ele tentou se convencer. Emoções são vulnerabilidades, mas outra voz, mais quieta, discordava. Emoções são o que te fazem humano. Perder isso seria perder tudo. Aaron não tinha resposta para esse debate interno, então ele simplesmente guardou a questão para outro dia. Capítulo 13. Sementes de mudança. As semanas que se seguiram ao incidente no jardim foram diferentes. Não externamente menos. A rotina continuava a mesma. O disfarce permanecia intacto. A vigilância não diminuía. Mas internamente, algo tinha mudado em Aaron. Ele tinha agido. Pela primeira vez desde que renascera, ele tinha feito algo além de observar e reagir. Tinha tomado uma iniciativa, mesmo que pequena. Tinha impactado o mundo ao redor, mesmo que minimamente, e isso fez diferença. O sistema parecia concordar a análise CO, MP ou RT-A-MET-EL. Mudança detectada. Aumento de proatividade. Impacto no desenvolvimento. Positivo, novos caminhos de progressão. Desbloqueados, nota. A ação gera informação. Informação gera oportunidade. Oportunidade gera poder. Aaron ponderou as palavras. A ação gera informação. Era verdade. Seu movimento no jardim tinha revelado coisas que a observação passiva nunca mostraria, como as crianças do clã interagiam. Quais eram as dinâmicas de poder entre elas? Como Hinata era tratada mesmo dentro do próprio grupo. Informações valiosas, mas também arriscadas de obter. O equilíbrio
entre ação e cautela seria algo que ele precisaria calibrar constantemente. Aos 19 meses, Aaron teve seu primeiro encontro oficial com Hinata. Não foi planejado, pelo menos não por ele. A mãe de Aaron tinha sido convocada para ajudar com algo na casa principal do clã, onde a família do líder vivia. Era raro, mas acontecia ocasionalmente. O ramo secundário existia, em parte, para servir o principal. E como a mãe não tinha onde deixar Aaron, ela o levou junto. A casa principal era impressionante. Não apenas maior que a deles, era em outra escala completamente. Corredores amplos, jardins internos, elaborados obras de arte nas paredes. Cada detalhe exalava poder e tradição. Aaron observou tudo com olhos disfarçadamente infantis. Então é assim que a elite vive, ele pensou, enquanto nós moramos em cômodos que caberiam no banheiro deles. A amargura era difícil de esconder, mas ele conseguiu. A Manhu deixou numa sala de espera menos um cômodo, confortável, com almofadas no chão e alguns brinquedos simples. Fique quietinho aqui, tá bem? Ela pediu. Mamãe vai voltar logo. Aaron assentiu com um som de bebê cooperativo, já catalogando o ambiente. A sala era bem iluminada, com janelas que davam para um jardim interno. Não havia outras pessoas visíveis. Os brinquedos eram de melhor qualidade do que os que ele tinha em casa, menos madeira polida, cores vibrantes. Até os brinquedos são melhores aqui, ele notou com ironia. Ele estava examinando um conjunto de blocos quando a porta deslizou. Aaron virou a cabeça menos movimento natural de bebê curioso e encontrou-se olhando para Hinata Hai. Ela estava parada na entrada, claramente surpresa de encontrar alguém ali. Os olhos brancos estavam arregalados, as mãos pequenas segurando a barra do kimono. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Então, Aaron fez o que um bebê faria. Sorriu e estendeu um bloco na direção dela. Era um som sem sentido, um convite universal na linguagem dos muito jovens. Hinata hesitou. Aaron podia ver o conflito em seu chukra, menos curiosidade lutando contra cautela, desejo de interação batalhando contra medo de algo, rejeição, punição. Ele não tinha certeza. Ele manteve o sorriso, o bloco estendido. Vem, ele pensou. Não vou te machucar. Finalmente, Hinata deu um passo para frente. Depois, outro, devagar, como um animal assustado se aproximando de comida, ela cruzou a sala e sentou a uma distância segura de Aaron. Vê você. É um bebê, ela disse, voz tão baixa que ele quase não ouviu. Aaron respondeu com outro balançando o bloco. Hinata olhou para o bloco, depois para ele, depois para o bloco de novo. Com um movimento hesitante, ela estendeu a mão e pegou. Obrigada a menos, ela sussurrou. Aaron soltou um som que esperava parecer satisfeito e pegou outro bloco, começando a empurra. Loste, forma desarreitada. Era uma brincadeira silenciosa. Sem palavras reais, Aaron não podia falar de verdade, e Hinata parecia incapaz de falar sem gaguejar. Mas havia comunicação mesmo assim. Ele empilhava blocos. Ela observava, depois começava a ajudar. Quando a torre caía, ele fazia sons de surpresa exagerada. Ela ria menos um som pequeno, quase silencioso, mas real, era bom, não estratégico, não calculado. Apenas bom. Aaron se pegou pensando que talvez menos, só talvez menos, nem tudo nesse mundo precisava ser sobre sobrevivência. Atualização de missão N003. Conheça seu observador. Novo evento. Interação direta prolongada com Hinata Hai. Duração. Aproximadamente 20 minutos natureza. Brincadeira cooperativa, dados coletados. Hinata demonstra timidez extrema, padrões de fala indicam ansiedade social. Responde positivamente a abordagens naomacadoras, parece carente de interação com pares. Progresso da missão. 23%.
Nota: esta missão foi reclassificada. Inata Ga não é apenas observada, ela pode ser uma aliada potencial. Aaron leu a atualização com interesse. Aliada potencial era uma possibilidade que ele não tinha considerado antes. Inata era do ramo principal. Tecnicamente, ela estava do outro lado da divisão que definia o clã. Ela nunca receberia o selo, nunca seria controlada da mesma forma, mas ela também era solitária, rejeitada pelas expectativas do próprio grupo, talvez tão presa quanto ele, apenas em uma gaiola diferente. Antes que Aaron pudesse desenvolver o pensamento, a porta deslizou novamente. Uma mulher Ga entrou, não a mãe de Aaron, mas outra pessoa, mais velha, expressão severa, chukra rígido como aço. Inata-sama, menos ela, disse, voz cortante: o que você está fazendo aqui? Inata congelou. E eu só estava... Você deveria estar praticando, não brincando. As palavras eram como chicotadas. Aaron viu Inata encolher, toda a alegria dos últimos minutos evaporando instantaneamente. Desculpe. Kousan menos ela murmurou, levantando-se. A mulher, Cal, olhou para Aaron por um segundo. Havia desprezo em seu olhar. O tipo de desprezo que o ramo principal reservava para os menores. E você? Ela disse para Inata, ainda olhando para Aaron. Não deveria se misturar com crianças do ramo secundário. Isso não é apropriado para sua posição. Inata abaixou a cabeça. Sim, Kousan, sem outra palavra. Ela foi escoltada para fora da sala. Aaron ficou sozinho, novamente cercado de blocos. Mas o sabor do momento tinha azedado. Não deveria se misturar. As palavras ecoaram na mente de Aaron, enquanto ele era levado de volta para casa pela mãe. Não é apropriado para sua posição. Essa era a realidade do clã Ga, exposta em sua forma mais crua. Duas classes, duas castas, dois mundos que não deveriam se tocar. E Aaron estava do lado errado. Ele olhou para a mãe, carregando-o com aquele amor incondicional que ainda o surpreendia. Ela não tinha escolhido nascer no ramo secundário. Não tinha escolhido carregar o peso das tradições do clã. E Aaron também não tinha escolhido. Ninguém escolhia. E mesmo assim, todos eram punidos. A injustiça era tão clara, tão óbvia, que Aaron quase não conseguia processar como as pessoas simplesmente aceitavam gerações e gerações de Gas nascendo em um sistema que os oprimia e continuando como se fosse normal. Talvez seja isso que a opressão faz, ele pensou. Ela se torna tão entranhada que as pessoas esquecem que é opressão. Mas Aaron não esqueceria. E um dia, quando fosse forte o suficiente, ele faria algo a respeito. Atualização do plano. Liberdade, novo subobjetivo adicionado. Construir conexão com Inata Ga, justificativa. Aliada potencial no ramo principal status. Iniciado progresso, 5% obstáculo identificado. Vigilância da família principal impede contato frequente e diferença de status social, cria barreiras estruturais. Estratégia proposta. Encontros acidentais em áreas comuns. Construção gradual de familiaridade. Aaron aprovou a atualização mentalmente. Era um plano frágil, incerto, dependente de muitas variáveis, fora de seu controle. Mas era um plano. Os meses passaram. Aaron completou 2 anos num dia nublado de outono. O aniversário foi tão discreto quanto o primeiro. Uma refeição especial. Alguns presentes simbólicos. Olhares carregados de expectativas não ditas. Os anciãos apareceram brevemente. Examinaram-no com aqueles olhos que viam demais e foram embora, sem comentários. O silêncio deles
era quase pior que palavras. Áron sabia o que significava. Ainda estamos decidindo o que fazer com você. A proposta de selamento universal ainda estava em deliberação. Meses tinham passado e a votação final continuava sendo adiada. Facções dentro do conselho discordavam sobre detalhes, prazos, exceções. Era política lenta, frustrante, mortal. Cada dia de adiamento era um dia a mais de liberdade. Cada dia de liberdade era um dia a mais para se preparar. O desenvolvimento de Áron continuava em ritmo acelerado internamente. Externamente, ele mantinha a aparência de uma criança normal, talvez ligeiramente avançada, mas dentro dos limites aceitáveis. Seu vocabulário oficial agora incluía cerca de 50 palavras. Na realidade, ele podia falar em frases completas, pensar em parágrafos, articular argumentos complexos, mas nada disso podia ser mostrado. Sua mobilidade era excelente, menos correndo, pulando, subindo. Ele treinava em segredo, nos raros momentos em que estava completamente sozinho, empurrando os limites do corpo pequeno. E a visão de Shukra tinha evoluído significativamente. Habilidade atualizada. Visão de Shukra passiva. Elve. 3 alcance aumentado. 30 metros detalhes aprimorados. Pode identificar irregularidades em fluxo de Shukra nova capacidade. Detecção básica de intenção através de padrões energéticos. A nova capacidade era particularmente útil. Áron agora conseguia ter uma noção básica do que as pessoas pretendiam fazer antes de fazerem. Não era leitura de mente, era mais como perceber a direção do Shukra de alguém. Se estavam relaxados ou tensos, agressivos ou passivos, honestos ou escondendo algo. Era uma vantagem significativa num clã de espiões. Os encontros com Hinata continuaram esporadicamente. Não eram frequentes, menos a vigilância sobre ela era intensa, e Áron não podia forçar situações sem levantar suspeitas. Mas quando aconteciam, eram significativos. Eles desenvolveram uma linguagem própria, não verbal principalmente, gestos, olhares, pequenas expressões que diziam mais do que palavras poderiam. Era uma conexão estranha, menos uma criança de 4 anos e outra de 2, que não deveriam ter nada em comum, mas que de alguma forma se entendiam. Hinata estava se abrindo, aos poucos. Você deveria estar praticando, não brincando. As palavras eram como chicotadas. Áron viu Hinata encolher, toda a alegria dos últimos minutos evaporando instantaneamente. Dê desculpe. Coulson menos ela, murmurou, levantando-se. A mulher, Cal, olhou para Áron por um segundo. Havia desprezo em seu olhar, o tipo de desprezo que o ramo principal reservava para os menores. E você, ela disse para Hinata, ainda olhando para Áron, não deveria se misturar com crianças do ramo secundário. Isso não é apropriado para sua posição. Hinata abaixou a cabeça. Sim, Coulson, sem outra palavra. Ela foi escoltada para fora da sala. Áron ficou sozinho, novamente cercado de blocos. Mas o sabor do momento tinha azedado. Não deveria se misturar. As palavras ecoaram na mente de Áron enquanto ele era levado de volta para casa pela mãe. Não é apropriado para sua posição. Essa era a realidade do clã Rai-Ga, exposta em sua forma mais crua. 2 classes, 2 castas, 2 mundos que não deveriam se tocar. E Áron estava do lado errado. Ele olhou para a mãe, carregando-o com aquele amor incondicional que ainda o surpreendia. Ela não tinha escolhido nascer no ramo secundário. Não tinha escolhido carregar o peso das tradições do clã. E Áron também não tinha escolhido. Ninguém escolhia. E mesmo assim, todos eram punidos. A injustiça era tão clara, tão óbvia, que Áron quase não conseguia processar
como as pessoas simplesmente aceitavam. Gerações e gerações de gás, nascendo em um sistema que os oprimia e continuando como se fosse normal. Talvez seja isso que a opressão faz, ele pensou. Ela se torna tão entranhada que as pessoas esquecem que é opressão. Mas Aaron não esqueceria. E um dia, quando fosse forte o suficiente, ele faria algo a respeito. Atualização do plano. Liberdade novo subobjetivo adicionado. Construir conexão com Inata Rai, justificativa, aliada potencial no ramo principal, status, iniciado, progresso, 5%, obstáculo identificado. Vigilância da família principal impede contato frequente. Diferença de status social cria barreiras estruturais. Estratégia proposta: encontros acidentais em áreas comuns. Construção gradual de familiaridade. Aaron aprovou a atualização mentalmente. Era um plano frágil, incerto, dependente de muitas variáveis fora de seu controle. Mas era um plano. Capítulo 14. O tempo corre. Os meses passaram. Aaron completou 2 anos num dia nublado de outono. O aniversário foi tão discreto quanto o primeiro. Uma refeição especial. Alguns presentes simbólicos. Olhares carregados de expectativas não ditas. Os anciãos apareceram brevemente. Examinaram-no com aqueles olhos que viam demais e foram embora, sem comentários. O silêncio deles era quase pior que palavras. Aaron sabia o que significava. Ainda estamos decidindo o que fazer com você. A proposta de selamento universal ainda estava em deliberação. Meses tinham passado e a votação final continuava sendo adiada. Facções dentro do conselho discordavam sobre detalhes, prazos, exceções. Era política lenta, frustrante, mortal. Cada dia de adiamento era um dia a mais de liberdade. Cada dia de liberdade era um dia a mais para se preparar. O desenvolvimento de Aaron continuava em ritmo acelerado internamente. Externamente, ele mantinha a aparência de uma criança normal, talvez ligeiramente avançada, mas dentro dos limites aceitáveis. Seu vocabulário oficial agora incluía cerca de 50 palavras. Na realidade, ele podia falar em frases completas, pensar em parágrafos, articular argumentos complexos, mas nada disso podia ser mostrado. Sua mobilidade era excelente, menos correndo, pulando, subindo. Ele treinava em segredo, nos raros momentos em que estava completamente sozinho, empurrando os limites do corpo pequeno, e a visão de Tikra tinha evoluído significativamente. Habilidade atualizada. Visão de Shura passival, nível 3, alcance aumentado a 30 metros. Detalhes aprimorados. Pode identificar irregularidades em fluxo de Chukra. Nova capacidade, detecção básica de intenção através de padrões energéticos. A nova capacidade era particularmente útil. Aaron agora conseguia ter uma noção básica do que as pessoas pretendiam fazer antes de fazerem. Não era leitura de mente, era mais como perceber a direção do chukra de alguém. Se estavam relaxados ou tensos, agressivos ou passivos, honestos ou escondendo algo. Era uma vantagem significativa num clã de espiões. Os encontros com Inata continuaram. Esporadicamente, não eram frequentes, menos a vigilância sobre ela. Era intensa, e Aaron não podia forçar situações sem levantar suspeitas. Mas quando aconteciam, eram significativos. Eles desenvolveram uma linguagem própria, não verbal, principalmente. Gestos, olhares, pequenas expressões que diziam mais do que palavras poderiam. Era uma conexão estranha, menos uma criança de 4 anos e outra de 2, que não deveriam ter nada em comum, mas que de alguma forma se entendiam. Inata estava se abrindo, aos poucos, porque a vigilância do clã era institucional, impessoal.
Todos eram observados. Não havia nada especial nisso, mas isso era diferente. Isso era focado, pessoal, obsessivo, atualização de missão. Missão N004, Segredos da Casa Progresso, 15%, conexão potencial identificada. O observador anômalo pode estar relacionado ao selo antigo na área restrita. Padrões de vigilância sugerem conhecimento de algo específico sobre você. Investigação adicional necessária. Aaron absorveu a informação. O selo na parede. O observador misterioso. Seu próprio nascimento anômalo. Havia conexões ali. Ele podia sentir. Peças de um quebra-cabeça que ele ainda não entendia completamente. Mas uma coisa era certa. Alguém sabia algo sobre ele. Algo importante o suficiente para justificar vigilância constante. E Aaron precisava descobrir o que antes que esse alguém decidisse agir. A oportunidade veio de forma inesperada. Numa tarde comum, a mãe de Aaron precisou sair para resolver algo. Um recado urgente, algo relacionado ao pai que estava em missão. Ela deixou Aaron com a tia, como de costume. E a tia, como de costume, não prestava muita atenção. Aaron esperou até ela se distrair com visitas na sala principal. Então, com movimentos praticados, ele se esgueirou pelo corredor. O coração batia forte. Isso era arriscado, muito mais arriscado do que qualquer coisa que ele tinha tentado antes. Mas a oportunidade era rara demais para desperdiçar. Ele chegou à área restrita em minutos. O corredor antigo estava exatamente como ele lembrava. Madeira escura, ar parado, sensação de coisas esquecidas. A cortina que escondia o selo ainda estava no lugar. Aaron se aproximou devagar, olhos em alerta para qualquer movimento. Quando chegou à parede, afastou a cortina com cuidado. O selo estava lá, brilhando suavemente, com aquela energia antiga, pulsando como um coração lento. Com a visão de Chukra focada ao máximo, Aaron estudou os padrões. Linhas curvas entrelaçadas com retas. Símbolos que não reconhecia. Uma complexidade que sugeria propósito elaborado. O sistema trabalhou em silêncio por alguns segundos. Então, análise parcial concluída. Selo identificado. Tipo desconhecido, possivelmente unicuidade confirmada. Mais de 150 anos. Função primária. Indeterminada. Função secundária. Detectada. Armazenamento. Nota: este selo parece conter algo. A natureza do conteúdo não pode ser determinada sem interação direta. Armazenamento. O selo guardava algo. Mas o quê? Aaron estendeu a mão, dedos pequenos a centímetros da superfície gravada. Devo tocar? Ele se perguntou. Pode ser perigoso. Pode ativar algo. Pode? Interessante. Aaron congelou. A voz veio de trás dele. Familiar, suave, carregada de significados ocultos. Ele virou devagar, coração em disparada. O Rai-Ga misterioso estava parado na entrada do corredor. Sorrindo, eu me perguntava menos. Ele disse, dando um passo à frente. Quanto tempo levaria até você encontrar isso? Aaron não respondeu. Não podia. Qualquer palavra seria exposição demais. Então ele fez a única coisa que podia. Chorou, alto, dramático, como um bebê assustado faria ao ser descoberto em lugar proibido. O A-H, passos, ecoaram menos a tia, vindo correndo, alarmada pelo barulho. O Rai-Ga misterioso não se moveu. Apenas observou Aaron com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Não se preocupe, ele disse, baixo o suficiente para só Aaron ouvir. Seu segredo está seguro, por enquanto. Então, ele se virou e desapareceu pelo corredor, segundos antes da tia aparecer. Aaron, o que você está fazendo aqui? Ela exclamou, pegando-o no colo. Essa área é proibida. Aaron continuou chorando, o desespero
não mais fingido. Porque agora ele sabia. O Rai, Gá misterioso, não estava apenas observando. Ele estava esperando e o jogo tinha acabado de ficar muito mais perigoso. Atualização crítica evento. Contato direto com o observador anômalo resultado. Cobertura parcialmente comprometida. Avaliação. Observador demonstra conhecimento significativo sobre o usuário missão N003. Construa uma ponte status. Inalterado, missão N004. Segredos da casa status. Comprometido. O observador anômalo está ciente de seu interesse no selo nova variável. O observador afirmou que seu segredo está seguro, por enquanto, interpretação. Ele sabe mais do que está revelando. Ele tem agenda própria. Nível de ameaça geral. Crítico, recomendação prioritária. Identificar o observador, determinar suas intenções, preparar contingências. Aaron leu o relatório enquanto a tia U carregava de volta para a área segura da casa, ainda fingindo soluços. Seu segredo está seguro. Por enquanto, era a parte que importava. Isso significava que o Rai, Gá misterioso, tinha poder sobre ele. Poder de revelar, de expor, de destruir a fachada cuidadosamente construída. E ele estava escolhendo não usar esse poder. Ainda. Por quê? O que ele quer de mim, Aaron não sabia.